Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conversa com o Fundador. Nesse Conversa com o Fundador, a gente vai estar falando com a Fernanda Dalben. Ela que é a terceira geração da rede Dalben de supermercados. Uma conversa super enriquecedora no qual eu e ela a gente discutiu como é que é ser uma nova geração, quais são as inovações que a gente pode trazer e especialmente com foco no neuromarketing. Te espero lá! Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conversa com o Fundador. Estou aqui com a Fernanda, a gente vai bater esse papo super gostoso, super bacana, de duas gerações de empresas familiares aqui, duas marqueteiras também, o que eu acho que torna ainda o papo muito mais especial. E aí, Fernanda, a gente sempre começa aqui conversando, eu queria saber um pouco da tua história, não é? Um pouco também da família Dalben, né? Que hoje em dia está aí dando um exemplo sobre marketing de supermercados, que de alguma forma também impactou na tua carreira. Então eu queria saber um pouquinho da tua história, da história da tua família, de onde começou tudo isso e etc. Perfeito, Lívia, é um prazer falar com vocês. Bom, contar um pouquinho aqui da Rede Dalben, né? Uma rede familiar. Esse ano a gente completa 49 anos de história, sou a terceira geração, começou com o meu avô, e com o meu tio mais velho. Hoje é gerenciada, né, pelo meu pai, pelos meus tios, e aí eu, minhas irmãs, né, somos em três mulheres em casa, e meus primos também, nós trabalhamos, cada qual ali a sua área. E é uma rede que hoje, então, a gente tem mais de 1.000 fornecedores ativos, 1.400 colaboradores, temos 4 lojas aqui na região, sendo que uma delas é a loja Conceito, que é a mais novinha, mais recente. A gente trouxe muita experiência de compra, muita tecnologia para essa loja, né? Bem do que a gente vem vendo de movimento do mercado e também do que vem de fora, né? E essas novidades, enfim. Então, assim, falando da rede da Dalben, bem resumidamente, né, 49 anos em 5 segundos, praticamente, é isso. A gestão da empresa continua familiar, apesar da gente vir fazendo processo, né, de governança, de sucessão e de profissionalização mesmo de diversas áreas. Eu atuo na rede há 20 anos, né, assim, efetivamente ali com carteira registrada há 20 anos, ou seja, eu nasci embaixo do checkout. Desde criança nós fomos muito inseridas, né, pelo meu pai, eu e minhas irmãs, na operação, então ajudava nas datas sazonais, atender os clientes, empacotar mercadoria, ganhava caixinha dos clientes, então assim, a gente sempre foi muito inserida na operação, e eu acho que isso também foi despertando entre nós, assim, um gosto pelo negócio, né? Falo, empresa familiar, a gente escolhe todos os dias estar. Não é fácil, tem os desafios, mas ao mesmo tempo é envolvente, é apaixonante, né? Então, eu acho que a gente viveu isso desde muito criança. Comecei a trabalhar com os meus 14 anos, então, eu comecei no recebimento de mercadorias. A minha sala, na época que eu dividia com outras pessoas, era um depósito mesmo, então a gente via ali como realmente tudo acontecia, e eu era responsável por lançar notas fiscais no sistema ali, no RP que a gente tinha na época, para dar entrada nessas mercadorias, entrada no estoque dessas mercadorias, né? Isso há alguns anos atrás. Fiquei mais ou menos uns 4 anos nessa função, aí surgiu uma vaga no RH, fui convidada para participar de uma entrevista, né, para participar, então não era assim, você é filha do dono, vai ali, né, então teve um processo ali com o gestor da área, e ele fez uma entrevista, gostou bastante do meu perfil, né, essa parte de comunicação eu já lidava muito bem, comunicação interna foi meu primeiro grande desafio, e foi bem quando eu entrei na faculdade que eu me formei em administração com ênfase em marketing. Então, no começo da faculdade, eu já assumi uma nova posição no RH e fui aprender o que era endomarketing, o que era comunicação interna na prática, e do lado teórico ali, aprendendo todo o resto. Quando eu me formei, o Dalben não tinha uma área de marketing estruturada, tinha o comercial e tinha uma agência de publicidade, né, que respondia para o comercial. E na época nós tínhamos um gerente comercial que tinha vindo de grandes redes aí nacionais, então tinha muito conhecimento, muita bagagem. E quando eu terminei a faculdade, eu falei, bom, Dalben precisa de uma área de marketing, né? Achando que tudo que eu tinha visto na faculdade eu ia aplicar na prática, ali do dia para a noite, todo mundo ia entender o que eu ia fazer. E a minha irmã mais velha foi formada em publicidade e propaganda. Então a gente virou uma para outra e falou, vamos fundar uma área, né? O Dalben não tem, vamos fundar.
E a gente foi lá com o Philip Kotler embaixo do braço, falar com meu pai, com meus tios, achando que a gente ia arrasar ali, falar da área de marketing. E, na verdade, a gente sofreu uma resistência no primeiro momento, né? O que que é marketing? A gente está falando de 14 anos, mais ou menos, né? 14 anos. O que que era Uhum. marketing há 14 anos? Tabloide, né? Ainda mais no varejo alimentar. E então eles acabaram, tipo, não, acho que não tem muito o que vocês fazerem, e aí a gente não conseguiu implantar a área. E aqui eu fiquei inconformada, né? Eu acho que uma dose de inconformidade pra gente todos os dias é muito bom. E eu fiquei inconformada, mas como assim, né? Não entenderam o que a gente vai fazer? Como assim não tem espaço? Olha quanta coisa tem pra gente fazer. E a minha irmã acabou indo para a área de gestão de pessoas, depois ela acabou se especializando e eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Como assim? E aí o gerente comercial na época, o Mauro, falou: Fernanda, vocês fizeram tudo errado, vocês têm que mostrar o que que é na prática o marketing. Você quer aprender o que que é marketing? Falei, quero. Aí ele disse assim: sai do seu trabalho, né, eu trabalhava no RH ainda, todo dia, 1 hora depois do nosso expediente, né, meu e seu, a gente vai sentar e eu vou te explicar como é que faz uma campanha, como é que negocia com o fornecedor, e aí você vai apresentar de novo, né? Eu fiz isso ali por um tempo, marquei uma nova apresentação com a diretoria inteira, e o pessoal olhou para minha cara e falou, nossa, o que que ela vai falar de novo, né? Mas eu já vim com mão na massa, porque eu comecei a construir algumas coisas com o Mauro naquela época, já Uhum. fui apresentando ali campanhas que a gente tinha construído, enfim. E, resumo da ópera, eles aceitaram, mas falaram o seguinte para mim: olha, você pode fundar a área, mas a área é você, vai ser uma equipe, né? E você tem R$ 0. Se vira, pede para a indústria, você não tem orçamento, né? Eu falei, bom, tá bom, né? Vamos embora. O não eu já tive. E foi aí que eu comecei a trabalhar o marketing, né? Então, eu mesma descia na loja, fazia pesquisas com o cliente, pranchetinha mesmo, depois tabulava no Excel. Eu montava os eventos, café da manhã, negociava com a indústria, né? Ô, me dá um pão, me dá um queijo, e lá montava o café da Uhum. manhã, montava o calendário sazonal. E aí, os clientes começaram a responder a esses estímulos, né? Como na época meu pai e meus tios ficavam muito na loja, começaram a receber feedbacks positivos. Ah, que legal, hoje tem café da manhã. Ah, que legal, hoje tem um brinde. Uhum. E começaram a perceber o valor, então, do trabalho de marketing, né? E bom, e aí daí, para aí, a gente foi crescendo a área, né? Depois de um ano de área, eu consegui mais uma pessoa para me ajudar. E aí, assim, foi crescendo, depois desenvolvendo o trade, né? Que já estava meio enraizado ali, mas Uhum. aí estruturamos o trade como área, estruturamos um CRM, ajudei muito na implantação do nosso e-commerce desde a base, né, Massa. em 2018. E, então, assim, o resumo da ópera é esse, né, da minha trajetória. Esse ano eu completei 20 anos. Hoje nossa equipe de marketing trade tem 6 pessoas e 2 agências especializadas que nos ajudam aí nas demandas do dia a dia. Massa. E é muito interessante eu te ouvir falar, porque um desafio que a gente enfrenta, às vezes, com uma geração seguinte, é essa questão da inovação, não é? E ainda mais quando fala do marketing, eu lembro quando eu cheguei aqui para falar com meu pai sobre as ideias e etc. Aí eu via muitas pessoas das outras áreas dizendo assim: ah, o marketing é bom em pedir dinheiro, não é? É. Cadê o resultado? Não sei o que e tal. E aí eu queria saber de ti um pouquinho como foi enfrentar esses desafios, não é? Dentro do seu processo pessoal, como filha, como neta, mas também como profissional, não é? Porque eu vi Uhum. que você abraçou a sua equipe e botou para frente, mas como é dentro do processo de uma família, de trabalhar com a sua família empresária, não é? Que diferencia às vezes do mercado. Não, perfeito. Eu acho que tem um ponto muito importante, Lívia, que é a gente não ter, a gente sentar na cadeira todo dia, né, para fazer, executar nosso trabalho e não pensar, eu sou da família, enfim, eu sou uma executiva e estou aqui para entregar resultado. Ponto. Acho que esse é o primeiro pensamento, né? E realmente entregar o resultado e comprovar o resultado através de dados, através de feedback de cliente. E aí você vai construindo uma reputação dentro da empresa, que eu acho que é o mais difícil para quem é da família, né? Porque eu sempre, todos os dias eu acordava e falava assim, não, mas eu não estou sentada nessa cadeira porque eu sou filha do dono, porque eu estou estudando para isso, porque eu estou me atualizando para isso, né? E eu acho que esse mindset é muito importante para quem quer conquistar respeito, reputação e conseguir crescer dentro da empresa familiar, né? A responsabilidade dobra, você é o exemplo.
E aí foi algo que eu fui construindo, assim, com o meu time depois, né? Mas sempre com esse pensamento de mão na massa, de ser exemplo, e de tentar trazer o novo, de ir para fora, o que está acontecendo fora, vamos tentar trazer para dentro, aos poucos, não adianta também querer fazer algo muito disruptivo no começo. E aí, conforme você vai ganhando confiança, né, das pessoas, principalmente dos diretores, né, que é a sua família, não tem jeito, eu acho que isso um processo gradativo. Acho que talvez o grande erro da nossa geração, das futuras gerações, é achar que vai ser do dia para a noite. É uma construção. A confiança é a base disso, inclusive, né? Então foi assim que eu fui quebrando os paradigmas, tentando trazer coisas diferentes, tentando não fazer o mais do mesmo, pensando como é que eu poderia fazer algo de outra forma, né? Porque é o que eu falo, inovação não é o que você faz, é como você faz, né? Então, e eu falei isso numa palestra ontem, né? Que eu estava dando, citando alguns cases. Uma degustação, beleza, sempre vai existir dentro do varejo alimentar, mas como a gente vai fazer uma degustação, né? A gente cria aqui, inventa várias formas. Enfim, então foi assim que eu fui quebrando essas barreiras, esses paradigmas, e eu acho que o principal ali, né, só voltando, é o mindset. A gente está aqui para executar, para trazer resultado para a empresa, e é isso que a gente vai fazer a diferença no dia a dia. Muito legal tu falar isso do mindset, porque a gente acaba conhecendo outras pessoas de empresas familiares, não é? E a gente vê a diferença de quem tem esse mindset e quem não tem, principalmente dos resultados, não é? E a gente às vezes vê na postura, na forma de se vestir, na frequência, consistência, etc. E aí uma coisa, Fernanda, que eu queria também saber de ti, que é às vezes conversando muito com o pessoal das novas gerações, e até mesmo eu, com coisa que a gente muito se fala, né? Existe uma preparação para ser sucessor, não é? Qual é a melhor preparação? Ah, é só sentar, ou é uma mistura dos dois, ou primeiro estuda fora, e etc. e tal. Eu queria muito saber também da tua preparação, porque eu vejo que uma coisa muito bacana de ti, que você tem o seu papel importantíssimo na Dalbem, mas como você falou, você também tem o seu papel como profissional, a Fernanda, não é? Uhum. Então, eu queria saber um pouquinho também dessa tua trajetória, como foi a tua formação, não é? E, se possível, também dá aqui compartilhar uma dica para a gente, o que você faria diferente, ou o que você faria novamente. Eu acho que não tem receita de bolo, eu acho que vai de caso a caso e de cultura para cultura de empresa, né? Aqui, por exemplo, a gente é, nunca teve algo que falava que a gente precisava ter experiências fora, porque às vezes dentro do processo de governança, de sucessão de algumas empresas, isso é mandatório, isso é obrigatório, né? Sim. Aqui a gente não teve, mas inquieta como sou, né? Em 2012 eu empreendi, eu não deixei a minha cadeira aqui no Dalbem, mas eu tinha uma vontade muito forte de empreender, eu criei uma empresa chamada Brasileiria, onde eu fazia curadoria e venda, era ponto de venda, né? De peças de moda e design de designers brasileiros, tudo voltado para sustentabilidade. Hoje a gente fala de ESG, né? E naquela época Uhum. já tinha esse movimento, talvez com menos evidência. E eu fiz uma parceria com o Sebrae e comecei a vender essas peças através de um e-commerce. E depois fiz lojas pop-ups em shopping, né? Então, eu nem sabia o que era e-commerce direito, na época eu comecei a fazer, e depois as lojas pop-ups, querendo ou não, para mim funcionava como mídia, onde eu captava ali os dados dos clientes, né? E depois, quando eu saía do shopping, acabava a temporada, a gente voltava vendendo e-commerce. Querendo ou não, eu tinha fundado um CRM que eu nem sabia que era CRM, né? Então, eu acho que muito da minha jornada foi mão na massa. Empreender para mim foi um dos melhores MBAs que eu fiz na minha vida, né? Apesar de não sair da empresa da família. Aí eu acabei tentando uma sociedade, não deu certo. A gente também estava no momento ali de expansão de loja, eu resolvi voltar todas as minhas energias para o Dalbem. E fiquei por um bom tempo com as minhas energias focadas aqui. Só que há mais ou menos 3 anos eu comecei a compartilhar nas redes sociais um pouco da minha vivência aqui dentro, né? De cases, enfim, com a indústria, muito orgânico mesmo, no sentido de contribuir, de Uhum. compartilhar. No LinkedIn e também criei uma rede social, o Instagram. E nisso começou a surgir muita demanda por palestra, por curso, e foi aí que eu descobri uma outra veia, né?
ali, e algo que eu gosto muito de fazer, que é palestrar, que compartilhar tudo isso, todas essas minhas vivências. E eu descobri um outro negócio, fundei uma outra empresa chamada Supermarketing, SMKT, que tenho, né, até hoje. E isso vem me abrindo portas para fazer cursos, palestras, workshops, até consultoria com indústrias, com associações do setor ou não, né? Eu já Uhum, fiz também palestras para outros segmentos, como parte de agro, como mercado de farmácia de manipulação, enfim. Então, abri um pouquinho o leque. E aí, assim, como eu falei, eu acho que no meu caso foi muito importante empreender, mas tem pessoas que de repente podem ir trabalhar em outras empresas. Eu acho que quando eu empreendi, eu aprendi realmente o processo, né, de todos os pontos ali de uma empresa, porque eu fazia de tudo, desde a contabilidade até atender o cliente, uhum, até preparar um produto para venda, cadastrar um produto. Então eu fiz tudo. Aquilo foi para mim um mega MBA, mas acho que também as pessoas que têm experiências fora é muito legal, né? Acho que uhum, é um mix. Um pouquinho da minha vivência foi essa, e hoje, né, eu acabo. As coisas são relacionadas, querendo ou não, a minha função aqui no da UBEM versus o que hoje eu faço para o mercado, né, que é palestra, então, elas acabam, de certa forma, se coincidindo. Toda uma palestra colocando um case de alguma empresa, por exemplo, sei lá, de um fornecedor X, tem um fornecedor Y escutando, poxa, também quero fazer esse case, né? Ou uma publicação uhum. que eu fiz de um case também me gera negócio. Então, uma coisa acaba se entrelaçando com a outra, né? Então, acho que foi aí que eu tô achando esse caminho de Fernanda da UBEM e Fernanda do da UBEM, né? Então, acho que Massa. não tem como E se separar. não, total. E eu achei muito bacana que você também falou sobre o ISD, que hoje em dia está em pauta, mas como você falou, já se vem sendo construído há um tempo. Eu queria muito ouvir a tua opinião, não é? A tua fala. Como é que hoje em dia a gente pode ver o varejo alimentar dentro desse universo do ISD, né? Claro, com a questão environmental, né? Do ambiente, das pessoas, mas hoje em dia, pensando assim, principalmente no varejo alimentar do Brasil, né? Que a gente está falando uma referência mundial, não é? E Uhum. aí eu queria ouvir um pouquinho de ti. Como você vê qual o papel, né, do varejo alimentar brasileiro quando a gente se trata de ESG? Eu acho que uma jornada ESG. Então, uma empresa hoje, apesar dela já praticar várias ações, né, há anos, às vezes, não tinha talvez um termo ali para fomentar tudo que ela fazia, mas eu acho que é uma jornada, é uma construção, é um dia a dia. Então, vai desde é, é, ter iniciativas voltadas para a sustentabilidade, para o meio ambiente, de desperdício. Como é que, por exemplo, o desperdício de alimentos é algo tão forte no varejo alimentar? Como é que essa empresa está tratando esse assunto, né? Como Uhum, é que a comunidade que ela está inserida ali, o quanto ela contribui para a comunidade em termos de incentivo mesmo ali, seja na cultura, seja no esporte, seja, enfim, o que uhum, for, né? Como é que a questão da diversidade está sendo trabalhada dentro do negócio? Então, eu acho que o ESG, como o próprio nome diz, é uma combinação ali de ações, e não adianta querer do dia para a noite também chegar no suprassumo, apesar de já ter muita iniciativa que muitas empresas já fazem há muito tempo, né? Reaproveitamento uhum, de alimentos, né? Não, essa atenção ao desperdício, à prevenção de perdas, tudo isso já é algo muito comum e que está totalmente ligado às práticas de ESG. uhum. E aí eu perguntei isso porque eu acho que hoje em dia a gente fala, mas é muito importante que o nosso cliente final também entenda o nosso papel dentro disso, né? E aí eu queria saber de ti, quais são as principais, se você poderia citar até mesmo algum case seu que você já realizou e etc. Como você chega a esse ponto de comunicação, principalmente no varejo alimentar, não é? É através das pop-ups, de uma, como é frente de loja. Queria saber um pouquinho de ti, como é esse processo da comunicação, por exemplo, das melhores práticas que a gente está fazendo aqui na empresa, né? A nossa rede de supermercados, como é que é teu processo de criação até chegar e comunicar isso para o cliente? Vai desde os materiais de ponto de venda, que alguns deles, por exemplo, a gente tem o cupom verde, que é um cupom fiscal digital, né? Que o cliente não precisa mais imprimir o cupom fiscal se ele não quiser. Então, tem vários pontos
falando na loja sobre essa iniciativa, né? Uhum. De desperdício, sobre conscientização de desperdício de água, apagar a luz, né? Voltada também para a comunicação do cliente, de diversidade também, né? Dentro dos processos seletivos. Nosso site também contempla algumas informações, rede social a gente posta bastante, principalmente LinkedIn, essas iniciativas quando a gente tem algo mais, sei lá, esses dias a gente fez uma ação com Heineken, voltada para o meio ambiente, a gente Uhum. compartilhou, assessoria de imprensa também é algo que ajuda bastante a chegar, né, no público Uhum. B2B, mas também B2C, dependendo dos veículos que saem as matérias, essas práticas. Então, acho que é uma combinação aí de uma comunicação integrada, né, de marketing, com material de PDV, com assessoria de imprensa, com o próprio site institucional, parte on, enfim, é uma combinação aí de mídia. E uma coisa que eu queria também saber, a gente tá falando aqui da comunicação externa, né, para o nosso cliente, mas uma coisa que muitas empresas familiares às vezes sentem um pouco de dificuldade, principalmente quando não passam pelo processo de governança, é a comunicação interna, não é? De entender os papéis, de entender mais ou menos ali, é a filha, é o pai, é a diretora de marketing, é o CEO, não é? Eu queria saber um pouquinho, né, se possível, você conversar um pouco para a gente como é que foi feita essa questão da governança, né, de vocês? Foi uma decisão que partiu da família, ou da geração mais nova, ou veio de executivos externos? Uhum, Se você sentiu alguma mudança, né? Ou então já algo que veio antes de ti? uhum. Nós estamos num processo, né? Estamos nesse processo de governança, tem uma consultoria externa fazendo para a gente. Veio de acho que foi um mix de demanda, sabe? A consultoria ela trouxe algumas visões, mas já existia uma vontade dos diretores, a nova geração já falava muito sobre a importância, então acho que foi uma combinação ali de, de pessoas, né, falando sobre o Uhum. tema. E aí sim o tema começa a evoluir, né? Não adianta às vezes uma consultoria vir aqui e impor algo, ou alguém, ou uma pessoa da família, enfim, levantar a mão e falar, não, precisa ser feito. Eu acho que para funcionar precisa todo mundo estar engajado e envolvido. Vir alguém de fora falar sempre é muito bem-vindo, né? No nosso caso, essa consultoria foi muito importante. E, enfim, mas também não é algo que é imposto, é algo que precisa estar todo mundo de mãos dadas, porque vai mexer ali com o processo inteiro, né? Mas é para o bem do negócio, principalmente, e para o bem da família, né? Da harmonia da família. Então, é necessário, é uma questão de sobrevivência mesmo. E é legal tu falar isso, porque muita gente fala das famílias que acabam as empresas, mas ninguém fala das empresas que acabam as famílias, não é? E Exato. a gente está, hoje em dia, vivendo num mundo muito voltado também para essa questão do ser, né, da saúde mental e etc. E a importância de ter uma governança, né, quando a gente fala de empresa familiar, porque a família é um pilar para o ser humano, não é? Então, o ser humano não é só trabalho, o ser humano também não é só aquele lado pessoal, mas ele também vive em comunidade, não é? E eu acho super importante a sua fala, porque eu acho que mexe muito com isso. Principalmente a gente tem empresa familiar, que tem às vezes que a gente está ali conversando com o CEO e às vezes mistura um pouco, é meu pai, ou então ali é É, minha irmã, aí eu neguei tal coisa, e aí no dia seguinte tem a pizza na casa de fulano. E aí, como é que vai ser isso, né? Se não tiver, acho que talvez até mesmo uma maturidade, não é? Empresarial, né? E uma exato. maturidade familiar também. E E são aí, Fernanda, chapéus, né? Entender o uhum, chapéu que você vai usar. Então, agora eu estou no chapéu de diretora de marketing, agora estou no chapéu de filha, né? O almoço de domingo. Então, não é que não vai surgir o assunto, porque vai surgir, mas o quanto que a uhum. gente vai misturar as bolas também, né? Isso é fundamental. Não, total. E aí eu queria falar um pouquinho contigo, uma coisa que me chamou super a atenção é que você fala muito também sobre neuromarketing nas suas redes sociais, não é? E hoje em dia, cada vez mais, como a gente estava até falando, né? Estamos entendendo mais sobre o cérebro, estamos entendendo mais que somos um ser pensante com questões biológicas, com questões subjetivas, não é? E eu queria saber um pouquinho de ti, como foi essa trajetória de se encontrar no neuromarketing, não é? E como é que você aplica hoje em dia, não é? É porque eu acho muito bacana no neuromarketing são os cases, que às vezes a pessoa diz, não, isso não tem nada a ver, quando você vê na prática, você fica, poxa, isso funciona. Uhum. Bom, neuromarketing surgiu na minha vida quando eu decidi fazer um MBA. Eu estava procurando em quê, né? E aí eu
fui pesquisar, enfim. Eu sempre gostei muito de comportamento do consumidor. E aí, quando eu vi, pesquisando ali um pouquinho do que eu poderia fazer, que fosse diferente, né? Um conteúdo assim que fosse muito atual, eu queria algo que fosse atual. E aí eu achei nesse curso e me apaixonei, assim. Me apaixonei, finalizei acho que faz 2 anos já. E engraçado que quando a gente começa a entender, né, eu fiz em neurociência do consumidor, né, e a aplicação Uhum, desses conceitos dentro do marketing é o neuromarketing. Então, quando a gente olha para o neuromarketing, que é nada mais, nada menos do que a gente estimular ali, por exemplo, os 5 sentidos no PDV, uhum, etc., a gente já faz isso, só que talvez sem consciência. Quando a gente faz uma degustação para um cliente, olha quantos sentidos estão envolvidos numa experiência de compra, né? Todos. E eu até falo isso nas minhas palestras. Eu tenho um chart na palestra que eu coloco ali o percentual que cada sentido influencia numa experiência de compra. E a visão, por uhum. exemplo, que é o sentido mais desenvolvido do ser humano, representa 83% de uma experiência de compra. Então, quando você sabe dessa informação, e aí que vem a parte da consciência, né? Apostar numa loja, no mínimo ali, organizada e limpa, beleza, básico, bem feito. Mas no Uhum. visual merchandising, por exemplo, que eu defendo muito, né? Essas exposições Sim. de interação com o consumidor, que trazem decoração, que trazem uma ambientação para o PDV. Só isso representa 83% de uma experiência com aquela categoria, por exemplo, com aquele produto que você está tentando vender, né? Com base nos estudos neurocientíficos. Então, é algo que muitas vezes o varejo já faz, né? Mas que não tem, às vezes, o fundamento. O gerenciamento por categoria é um exemplo clássico. O varejo alimentar faz isso há anos, não só alimentar, mas todos os outros varejos, né? Material de construção, farma, enfim. E dentro dos conceitos da neurociência, o cérebro precisa de ordem, precisa de ponto de partida, precisa de organização por critério, porque assim o cliente, no momento da compra, vai entender melhor sobre o que ele está comprando e vai achar muito mais fácil. Então, o gerenciamento por categoria, na verdade, faz justamente isso. Mas quando você entende que existe um fundamento neurocientífico por trás, você fala, poxa, isso funciona. Né? Porque às vezes alguns varejistas nem implantam GC porque falam, não, aquela indústria está me oferecendo isso porque quer o melhor espaço da gôndola. Mas não, tem um porquê por trás disso. Existe um fundamento ali de comportamento cerebral do cliente, que não e nem só por dados que a gente olha ali no sistema, enfim, no RP, para ver qual é o produto que vai mais ou menos frente. É uma questão ali de organizar para tornar a experiência do cliente melhor, para o cliente gastar menos energia pensando no que ele vai comprar, né? E aí, bom, aí é uma aula para falar de neuromarketing. Assim, só para fazer um contraponto Uhum. ali, que às vezes são práticas que o varejista já faz, mas não tem consciência, né? E quando você tem consciência, você potencializa. Então, a gente fez, por exemplo, uma outra ação que era para venda de panetone, e a gente colocou um estímulo de cheirinho, daquelas essências do lado, né? E aí, e essa época eu já sabia que isso poderia, né? Mas às vezes é algo que já é feito, né? Então, quando você tem consciência, você consegue colocar mais em prática. E não é, de novo, não é reinventar a roda. É usar gatilhos ali que a gente descobre nesses conceitos para estimular e melhorar a venda do nosso cliente. É tão legal quando tu fala isso, porque parece que o nosso inconsciente, de alguma forma, já fala, não é? O É, que precisa ser feito, o que está ali. E eu acho que é muito legal porque quando você se utiliza do neuromarketing, você deixa de fazer no improviso, você sim, faz com efetividade. E isso, principalmente no varejo alimentar, acho que é um excelente case, um excelente local de se trabalhar, porque ali a gente está literalmente lidando com vários sentidos, né? E aí, como você fala, às vezes é um cheiro, é uma cor, é um sabor, mas como é que eu posso misturar isso? E eu acho muito bacana porque é neuromarketing, a gente tem que ter essa criatividade de criar essas ações para tornar a compra mais efetiva, não é? E eu acho muito bacana também quando tu fala isso, porque às vezes as pessoas, não é só ali para o cliente, está querendo vender uma coisa a mais ali, uma firula, e não é. Acho que muito se fala às vezes daquela coisa das best practices, né? Mas isso também é uma boa prática, porque tem efetividade, não é? exato. Você consegue medir, você consegue mensurar, né? Então, realmente é algo que dá muito retorno mesmo, né? Eu acho que, de novo, né? Às vezes é coisa que a gente já faz no dia a dia, mas quando a gente tem consciência, a gente potencializa. Perfeito.
Fernando, o nosso tempo já está aqui se esgotando. Passou muito rápido, nossa, aquela Gostou? você mandou aqui. No instante a gente ficou conversando, mas eu primeiramente queria lhe agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. É sempre um prazer conversar com pessoas como você, que ainda estão na empresa familiar, mas vivenciam esse dia a dia, tem um olhar também empreendedor, tem um olhar de inovação, mas também tem aquele olhar de fazer a diferença e de não ficar acomodado, ter esse mindset. E aí, para finalizar, eu sempre peço porque o nosso público aqui, a maioria são jovens de empresas familiares também. Eu queria pedir um pouquinho da tua palavra, né? Se fosse a Fernanda, de 14 anos atrás, não é? Iniciando nesse processo, o que você gostaria de ouvir? Puxa vida, a Fernanda de 14 anos atrás, olha, eu acho que eu gostaria de ouvir assim, não perca o foco, porque os desafios são muitos. Várias vezes você pensa em desistir quando você está numa empresa familiar, porque tem desafio. Não perca o seu foco, siga o seu propósito e leve o propósito também de quem fundou junto com você. Porque essa essência, né, por mais que passem gerações por gerações e a inovação aconteça, a tecnologia, etc., mas quem fundou o negócio tinha uma essência, e perder essa essência é muito ruim para o negócio. Então, as novas gerações, eu acho que elas são fundamentais, e têm o dever, né, de pegar a essência de quem criou e só contribuir para melhorar essa experiência, melhorar, ampliar o negócio, mas não perder o porquê esse negócio começou, né? Então, se eu pudesse escutar algo, né, e puder contribuir, acho que seria mais ou menos isso. Ai, que tudo! Muito obrigada, Fernanda. Isso aí inspira as novas gerações e eu acho que também vou deixar, vou puxar aqui um pouco a sardinha. Acho que o pessoal mais velho também ia adorar ouvir isso que você falou. Legal. Então, pessoal, esse foi o nosso Conversa com o Fundador de hoje. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui assistindo a gente e até a próxima. Obrigada, Lívia, até. Pronto, aí a gente faz o corte. Fernanda, muito obrigada. Adorei te conhecer, Imagina. adorei tua história, sério. Ah, que Eu acho que legal. foi super bacana e eu tenho certeza que vamos gerar muitos frutos, principalmente para esse pessoal da nova geração, porque a gente, quando está nesse começo ali dos 20 anos, fica um pouco perdido. Então é muito importante a gente ter referência, como você, como as outras pessoas que a gente ouviu. Então, assim, de Legal. verdade, muito obrigada, sério. Imagina, depois compartilha a hora que sair, aí compartilha para a gente ajudar a Sim, divulgar também. pode deixar, vou te mandar o link Obrigada. assim que sair. Um Tá bom, beijo, Lívia. viu? Tudo de Obrigada, bom. viu? Boa Um beijo. sexta. Obrigada Tchau. também. Tchau, tchau.